Olá, eu sou Andréa Repsos, presidente do LEAD Rio de Janeiro. O Business Talk de hoje é com Márcio Raca, designer de produtos, sócio fundador do Galpão 3, que é desenvolvimento de produtos e também é conselheiro do LEAD Futuro Rio de Janeiro. Tem uma formação sólida pela ESD, UERJ e MBA em gerenciamento de projetos pela UVA. Márcio ele acumula mais de 15 anos de experiência. Márcio, eu queria que você contasse um pouco então dessa sua trajetória até chegar ao Galpão 3. Começou uns 20 anos atrás, a minha história no design, né, dentro da faculdade. Eu tinha sempre experiências com projetos de estágio, de projetos que a faculdade fazia com grandes empresas, então passei por projetos com Microsoft, Motorola, mas eu ficava sempre com aquele gostinho de, eu queria que o produto virasse um produto físico, real, que eu pudesse ver, e queria tirar um pouquinho isso do computador, da gaveta, né? E aí, com isso, fui querendo desenvolver produtos para a indústria, até que no penúltimo ano da faculdade eu consegui um estágio dentro de uma indústria. E aí a pulguinha da indústria me picou e aí eu não saí mais. Depois de 8 anos trabalhando dentro da indústria, desenvolvendo produtos que eram produzidos, eu acompanhava a produção, acompanhava a prototipagem, ia no cliente. Aí a gente montou a Galpão 3 com foco realmente em fazer com que os produtos, as ideias, pudessem ser realizadas. Então era trazer o design para o dia a dia, né? Trazer o design realmente para a vida das pessoas. Como é que o design ele traz soluções inovadoras? Como é que é isso? Então, o design ele é projeto, né? Só que ele é um projeto focado no usuário. Então, quando a gente fala de projetos de engenharia, a gente fala, por exemplo, que uma máquina tem que funcionar, que tem que ter, tem que ser efetiva ali no seu funcionamento. Mas o design, ele entende como o usuário vai se relacionar com o produto. Então, essa relação dos usuários é que o design impacta. A gente fala de vários ícones de design no mundo, né? Tem a Apple, que é um grande ícone e tal, que como é que ela mudou o cenário? Ela fez com que o usuário ele se comportasse de uma forma diferente. Ela percebeu o comportamento das pessoas e fez com que o produto pudesse trazer novas funções, novas atividades. Então, o design, a inovação do design é justamente perceber como o usuário se comporta e como que o produto pode ajudar nisso, pode fazer as pessoas evoluírem. Então, como é que uma pessoa que quer trabalhar nessa área, como é que ele vai ser bem sucedido? Ele tem que observar o consumidor para adaptar o produto? Existem 2 tipos de pesquisa dentro do design, né? Tem pesquisa quantitativa, que você identifica dentro de um perfil de usuário qual a porcentagem de usuários que estão dentro daquele perfil, e existe uma pesquisa qualitativa. Na qualitativa, você vai no usuário entender ele a fundo. Você vai entender como é o comportamento dessa pessoa. Então, essa percepção do uso, esse incômodo de como as pessoas usam as coisas, a gente fala no design muito que não existe usuário burro, porque às vezes a pessoa não consegue abrir uma tampa, não consegue abrir uma porta, não consegue abrir uma torneira. Aí a gente fala, o cara é burro. Não é o usuário que é burro, é o design que é mal feito. Então, o designer ele precisa ter essa percepção de como o produto vai funcionar para o usuário, como o produto se comunica com o usuário. Tem que ser um facilitador da vida do usuário. Perfeitamente, perfeitamente. Então, a inovação, ela vai trazer sempre novas soluções, né? E isso vai trazer a diferenciação para os produtos. Então, hoje em dia, sempre, as pessoas quando escolhem um produto ou outro, elas olham se aquele produto tem uma diferenciação. Então, o designer, ele é o responsável por fazer essa diferenciação chegar no usuário. Então, dentro dessa linha, qual é a principal habilidade e competência que um designer tem que ter? Olha, existe uma tendência das pessoas irem muito para a tecnologia, para o software. Mas, gente, isso é ferramenta. Ferramenta você troca. Software sai um, entra outro. Não faz diferença. Lógico, você tem que ter um domíniozinho ali de alguma ferramenta. Mas o principal é a pessoa entender o conceito. O conceito de projeto. É entender como o produto vai ser feito, entender as etapas. Porque também não é... eu acordei, a maçã caiu na minha cabeça. Não. Existe todo um processo de estudo, de incubação, para que você faça com que aquela ideia
ela surja. Então, todo esse processo de avaliação do cenário e fazer com que isso, dentro de uma metodologia, se transforme num projeto, isso é o mais importante. Então, não é a ferramenta que é o mais importante, é a percepção do projeto, é o entendimento da criatividade, né? Criatividade, as pessoas acham que a pessoa criativa é a pessoa que está trazendo o tempo todo coisas novas. Gente, criatividade é você resolver um problema de uma forma adequada. Então, o que o designer precisa ter é a criatividade nesse sentido. Na solução Solução de problemas. E hoje, nesse advento da inteligência artificial, o que isso mudou no teu trabalho? Ó, a gente... teve uma época que a gente olhou para o nosso trabalho e falou assim, se a gente não implementar a inteligência artificial, ou a gente está perdendo o bonde, né? Ou a gente já está atrasado, ou a gente vai perder daqui a pouco, porque alguém vai fazer e vai fazer bem. E aí a gente implementou uma série de ferramentas dentro dos processos. Tá? O que a gente fez foi, dentro da nossa metodologia, dentro do nosso trabalho, a gente implementou ferramenta de inteligência artificial em vários momentos que agilizam a nossa entrega. Então a gente consegue demandar menos tempo numa determinada atividade, a gente consegue respostas mais rápidas e consegue também respostas melhores. Assim. A gente faz análise hoje de concorrência, a gente pega um produto, coloca ali na nossa inteligência artificial, que a gente desenhou um robô específico, né? E esse robô, ele diz pra gente as características daquele produto. Coisa que, mesmo com a internet, a gente ia ficar horas no Google pesquisando como é o processo produtivo e tal. Hoje em dia a gente consegue essas respostas com muito mais facilidade. Quer dizer, você pode fazer uma testagem das soluções antes de aplicar ela no mercado. Isso também. Os testes com o usuário, a gente consegue ter umas respostas muito mais rápidas também. Isso é importante. Detalhamento de briefing, como cada material vai se comportar, todo o processo de desenvolvimento do produto a gente consegue, com a inteligência artificial, agilizar bastante. Sem contar a geração de imagens, né? Que, sem dúvida, ajuda muito. Eu imagino que um outro desafio vai ser alinhar a criatividade com a parte de como esse produto se torna comercial, né? Porque às vezes você tem uma criatividade, mas inviabiliza a comercialização do produto. Como é que é feito esse trabalho? Isso é difícil porque a gente vive num país, especialmente o estado do Rio de Janeiro, que está tendo uma desindustrialização, né? Então, a indústria, ela está fora, basicamente, né? Tá tudo vindo da China. É só a gente fazer um exercício prático, assim. Pega na sua casa os produtos que você usa. Todo produto que você usa, ele é um objeto de design, tá? Ele foi um projeto de design ali que foi gerado. Pega esse produto e olha de onde ele veio. Olha de onde ele foi fabricado. Eu tenho certeza que 80% no mínimo veio da China. Então a gente passa por esse processo que a gente não tem a execução, a produção interna. Tá? Isso faz com que a inovação se afaste também. Beleza, a gente pode fazer o projeto aqui e mandar fabricar na China. Pode, mas a gente está começando a se afastar cada vez mais. Tá? Então, fazer com que as ideias elas se tornem algo produzível, né? Ali, algo prático, ela começa a ficar mais distante. Então, o que a gente faz? A gente procura sempre olhar onde que esse produto vai ser produzido, como que esse produto vai ser produzido, num diagnóstico de como o projeto ele vai ser aplicado. Já tem que ter o custo. O preço do produto ele não é uma consequência. O preço do produto produzido, ele é uma consequência, ele é um delimitador, ele é um norte de como o projeto vai ser feito. Eu sempre falo que a gente pode fazer um projeto de um produto, de um mesmo produto, que pode custar R$1.000 ou R$10.000. Você tem que saber o que o mercado vai poder consumir, né? Exatamente. Então tem toda uma pesquisa de marketing e tal, e aí já é um outro mercado, né? De conhecimento de mercado mesmo, de business plan, né? Que a pessoa tem que fazer, né? A empresa tem que fazer para direcionar o projeto desse produto. Agora, eu imagino que um outro desafio é vocês estarem atualizados com o mercado mundial. Como é que vocês fazem essa atualização de todos os seus profissionais, né? Para vocês poderem estar à frente do mundo, né? Hoje em dia, assim,
tudo está muito globalizado, né? Então, assim, a gente tem acesso a concursos, a gente sabe quais são os projetos que estão na crista da onda, né? A gente consegue ter acesso mais prático a isso. Mas o desenvolvimento da equipe, tanto em relação à liderança, os coordenadores, por exemplo, nossos, eles têm que ter um treinamento de liderança, porque senão a equipe não anda junto. A equipe mais jovem, né, que está na execução, ela precisa sempre estar atualizada em relação a ferramentas, em relação a metodologias. Então a gente sempre busca ferramentas para isso mesmo, atualização para isso. Mas hoje em dia está muito acessível. Eu diria que isso isso não chega a ser um problema. O problema maior que a gente tem hoje é o problema comportamental, das pessoas entenderem o que elas precisam fazer para se tornarem boas profissionais. E isso é difícil. Eu ia exatamente perguntar como é que você trabalhava essa gestão, principalmente porque os profissionais estão cada vez mais jovens e cada vez mais imediatistas, né? Quer dizer, as informações, elas estão muito disponíveis, mas também estão muito fluidas, né? Elas passam com uma velocidade. Para você fazer essa liderança dessas equipes. É difícil porque a gente, dentro desse processo de desindustrialização, a gente também tem um processo dentro das escolas, das universidades, né? E olha que o Rio de Janeiro tem das principais universidades de design do país. Tá? A gente tem a primeira universidade de design da América Latina, na década de 60. Então, assim, a gente tem um histórico bacana. Mas se você pegar hoje os currículos dessas universidades, eles estão sendo direcionados para a user experience, que está muito mais voltado para o digital, para a tela. Por quê? Eles estão andando conforme o mercado. Então, dentro de um processo que a indústria está fraca, o profissional ele é formado para onde tem mais mercado, né? Então, a gente está perdendo um pouco isso. Os poucos profissionais que entram com esse intuito de fazer design de produtos de verdade, a gente tem uma dificuldade de acessá-los. Por quê? Dentro das universidades tem esse direcionamento para o outro lado, a gente chega lá, pega alguns e aí começa a entender que a pessoa acha que é só software que vai resolver o problema do projeto, a gente percebe uma falta de comprometimento muitas vezes da pessoa se dedicar, né? Eu lembro, há 20 anos atrás, a gente quando pegava um estágio, a gente se dedicava de uma forma absurda, não tinha horário, não tinha nada, eu queria aprender. Hoje em dia é mais difícil. A resiliência é zero, né? Quer dizer, as pessoas estão muito imediatistas, como eu falei. Exato. E elas querem buscar outras coisas. Mas então é um desafio de liderança, né? De motivação dessas equipes. Com certeza. Mas eu entendo que, assim, é uma coisa que a gente precisa se adaptar. Não adianta a gente ficar reclamando que a geração... Não. O mundo mudou, as pessoas mudaram e a gente precisa... A empresa precisa se adaptar a isso. Então, a gente sempre faz um trabalho de liderança lá para fazer com que a gente consiga se adaptar a esse cenário. Isso tem que fazer, não tem jeito. E o tema sustentabilidade, a responsabilidade social, como é que ele entra no seu design e adaptação dos produtos? A gente sempre tenta colocar a sustentabilidade como um fator ali importante dos projetos, né? Ainda existe um problema dentro da indústria, principalmente do plástico, um problema de escala. Você pega soluções, mas existe uma solução de um plástico que é biodegradável de verdade, né? Porque tem o que não é de verdade. E por que as pessoas não usam? É uma questão de escala, é uma questão de custo. É simples, é o mesmo motivo das pessoas de não ser todo mundo que come um produto orgânico, né? É fato, né? É uma questão realmente de números. Mas a gente tem um projeto lá que é muito bacana, que a gente se associou a um instituto, que é o Instituto Soul Ambiental, Soul de Alma. E a gente faz projetos que são de material reciclado de tampinhas. E aí é muito legal, porque você vê todo o ciclo. Porque dentro da sustentabilidade tem o conceito da economia circular e dentro do design tem o conceito do design circular. E o que é o design circular? É você pensar o projeto desde a extração da matéria-prima, passando por todo o processo do projeto, do uso, do reuso e, eventualmente, do descarte. Então, todo esse círculo, né, realmente, se ele for um círculo fechado, fantástico. Então, esse projeto que a gente tem é muito legal com a tampinha. É lógico, existem limitações técnicas,
o material ele não aceita qualquer processo produtivo, não é qualquer produto que a gente consegue fazer, mas é um projeto... Mas já é um passo muito interessante. E o Brasil, eu acho que ele tem uma posição de destaque nessa área de reciclagem de latas, né, de tampas, de garrafas PET. Né? Ainda tem muita coisa para ser feita, mas eu acho que já tem uma evolução. E eu acho que cada vez mais precisa divulgar esses projetos. Né? A gente precisa levar ao conhecimento das pessoas para eles verem que é verdade, que você pode separar na sua casa, né? Começar no seu prédio a fazer esse tipo de trabalho. Né? O maior problema hoje é a cultura. E né? Descarte e como é que isso vai chegar na indústria. Isso né? aí, é logística e cultura. A pessoa entender que a responsabilidade é dela pelo descarte do que ela usa e a cultura, nesse caso, e da educação e tal, e a logística. Porque, beleza, eu separei, mas o que eu faço com isso? As pessoas ainda não sabem o que fazer com isso. Quando tem um condomínio que faz a separação e vai para uma cooperativa, ótimo. Mas numa casa, num ambiente normal, as pessoas não conseguem dar o destino correto. Então é um problema de logística muito grande. Tem uma briga grande aí nesse sentido. Então o desenvolvimento de materiais de um lado, mas por outro lado, então são todas as etapas do desenvolvimento de produto, do uso do produto que fazem com que essa economia circular funcione. Você tem algum case de sucesso que você pudesse contar de um produto que foi desenvolvido? Dessa área de sustentabilidade? Sim. Tem. Dentro desse projeto da Soul Ambiental, a gente fez os próprios coletores das tampinhas, que são vendidos pelo Instituto e geram renda para o Instituto e fazem com que as coletas das tampinhas sejam feitas dentro de coletores que foram produzidos com o mesmo material. Isso é muito legal. E a gente fez esse projeto modular, que ele pode ser enviado pelos correios e tal. Isso é bem bacana. E dentro desse projeto também tem uma casinha pet. É uma casinha para cachorro e gatos pequenos, que as pessoas podem ter em casa e que tem um valor agregado super legal. Isso é um negócio legal, André, porque se a gente for comprar se a gente for comprar um produto que foi feito com material reciclado, a gente tem que entender que esse produto ele não tem que ser mais barato. Porque todo esse processo de reciclagem, com certeza, custa muito. Então, o que o design, voltando para o design, que consegue contribuir é o seguinte: o projeto de um produto, o produto que foi feito com material reciclado, como a gente faz para que ele tenha valor agregado maior ainda? Para que a pessoa pague. Existem exemplos bons no mercado sobre isso também. Por exemplo, como é que a gente convence a pessoa de que se ela comprar uma bicicleta que o quadro tem um material 100% reciclado de plástico, como é que a gente convence esse cara de que essa bicicleta vai ser mais cara do que uma bicicleta normal que ela compra no mercado? Então, aí entra o fator da responsabilidade social de cada um, né? Exatamente. Exatamente. É interessante. Isso eu acho que tem um processo de cultura, né? Também de divulgação cada vez mais, mas eu acho que estamos chegando lá. Né? Estamos chegando lá, estamos no caminho. A sua atuação como conselheiro do LEED Futuro, você acha que isso enriquece o seu trabalho? Assim, primeiro, para mim é um motivo de orgulho, né? Porque eu tenho várias conversas sobre isso, né? Eu olho para o grupo, né? E o trabalho de conselheiro, de alguma forma estruturar e organizar para que o grupo se desenvolva bem, é motivo de orgulho. E eu olho para o grupo e eu falo, cara, daqui a 20 anos, esses vão ser os grandes líderes, tanto de gestão pública quanto privada, que a gente vai ter no país e principalmente no Rio de Janeiro. Né? E você, exatamente, o conceito, quando foi criado o LEED Futuro, começou com o nome de LEED Jovem, né, foi criado pelo LEED Global, era exatamente essa preparação para serem grandes empresários do mercado, que, como hoje a gente tem os empresários que fazem parte do LEED, né, como um todo. Sim. É muito boa essa sua visão e eu acho que essa troca ela é muito enriquecedora. Né? Sem dúvida. Assim, eu sempre digo que a gente tem que estar com pessoas que puxam a gente para cima. Mas também só isso não adianta. A gente tem que ter a responsabilidade de puxar as pessoas para cima também. Então, esse trabalho no conselho, eu acho que tem muito esse papel, assim, de ser puxado. Eu me sinto puxado o tempo todo e eu sinto que ali eu posso puxar também. Então, são desafios muito interessantes, né? Por falar em desafio, que conselhos você daria para jovens designers, pessoas que queiram ingressar nessa carreira? Como é que seria a formação? O que eles devem buscar em termos de mercado? Hoje com o cenário atual, assim, tem um caminho que eu acho muito legal,
que é o caminho do empreendedorismo. Tá? Os jovens que são formados em design hoje de produtos, eles têm um mercado muito minguado. Tá? É muito difícil conseguir um emprego. Então, quando você gera uma solução de um produto e transforma isso numa empresa, transforma isso numa marca, isso vai te dar uma possibilidade muito legal. Então, existem alguns cases muito bons no Rio de Janeiro, inclusive. A gente estava falando aqui sobre o fone da Cuba, né, antes da gravação, e é um case fantástico. Então, é o designer que se formou, que fez um projeto de um produto, transformou isso numa marca e foi para o mercado. Então, isso vai trazer produtos diferenciados e tal. Isso é um caminho muito legal. É o caminho do empreendedorismo. Existe um mercado ainda, né? Existe um mercado da indústria, principalmente a indústria de grande porte. A indústria de pequeno e médio porte, o meu sonho é que a indústria de médio porte do Brasil, ela entenda a importância do design. Porque ela entende a importância da engenharia. Toda a indústria de pequeno, médio porte, você vai lá, tem um engenheiro. Agora, não tem designer. A indústria que eu trabalhei antes da Galpão 3 era uma indústria com 120 funcionários e eu fui o único designer da história da empresa que começou em 1927. Então, o meu sonho é que a gente consiga atingir esse mercado, porque aí a gente vai ter atingido a sociedade. E que entendam a relevância de ter esse profissional dentro do grupo. Né? Porque depois não adianta falar, porque a concorrência, eu estou perdendo, porque está muito barato o produto da concorrência. Preço não é tudo. A gente vê um monte de produto aí que é vendido caro e tem sucesso. Então, pode ser vendido barato também, tem diferentes mercados, né? Mas o que importa é você se diferenciar, é você ter o conceito da inovação. Então, as pessoas têm o conceito da cópia e querem ganhar preço com o chinês. Não vai ganhar só se você se diferenciar realmente. Então, essa consciência da indústria, né, eu acho que precisa mudar. E o jovem e a universidade tem esse papel de trazer isso, sabe? É uma batalha que eu tenho, assim, até dentro das conversas com as universidades, de fazer com que esse conceito mude. Não é só a grande empresa que precisa de design. Isso eu acho que é muito importante. É fundamental que as pessoas se atualizem, né, e entendam realmente como é que o mercado está se comportando no mundo como um todo. Informação é tudo, né? E estudo, né? Todo mundo tem que estar sempre se atualizando e estudando. Né? E como é que as pessoas fazem para acessar a sua empresa? Vocês têm um site? Bom, tem o site galpão3.com.br. Lá a gente vai poder ver as duas partes, né, de desenvolvimento de produtos e a área de comunicação visual, que a área de comunicação visual é um pouco mais recente na empresa. Desenvolvimento de produtos a gente começou em 2014 e comunicação visual em 2019. Mas as duas se integram, isso é um grande barato que tem no nosso trabalho, é a integração entre as áreas ali, inclusive o nosso diferencial. Tem o Instagram, que é o Galpão 3 _ produto e o Galpão 3 _ visual. Tem LinkedIn também e também minhas redes sociais aí também, super acessível. Vamos seguir e aprender cada vez mais com você. Muito obrigada aí pela sua participação. Foi ótima a nossa conversa. E se você quer saber mais sobre temas relevantes para o seu negócio, acesse as nossas redes sociais e as plataformas de áudio da Band News FM, do Lead Rio de Janeiro, para mais conteúdo.